Olá, eu sou o CD Silva. Nos Estados Unidos acontece nesta terça-feira o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden. E você vai saber tudo sobre os debates presidenciais americanos agora no Super Terça. O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden começa nesta terça-feira, às 10 da noite, horário de Brasília. Vai ser transmitido pela rede pública C-SPAN e por várias emissoras a cabo e abertas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os debates presidenciais são organizados por uma comissão independente e não pelas emissoras de TV. Por isso, são menos debates do que no Brasil, incluindo no próximo dia 7 de outubro um debate entre os candidatos a vice-presidente, com enfrentamento entre o atual vice-presidente Mike Pence e a senadora pela Califórnia Kamala Harris. A história dos debates presidenciais entre candidatos de partidos diferentes começa em 1956, quando o então estudante universitário Fred Kahn leva a ideia a 6 redações de jornais em Nova York. Fred Kahn queria estimular o debate sobre política entre jovens como ele, mas naquele ano não conseguiu o seu objetivo e não houve debate entre o então presidente Dwight Eisenhower, candidato à reeleição, e o seu desafiante, o democrata e ex-governador Adlai Stevenson. Mas em 1960, o sonho virou realidade. No último 26 de setembro, completou 60 anos o primeiro debate presidencial entre candidatos de partidos diferentes, o famoso debate entre John Kennedy e Richard Nixon, que foi também o primeiro debate televisionado da história. Existe uma lenda urbana de que os eleitores que acompanharam o debate pelo rádio acharam que o Nixon venceu, e quem acompanhou o debate pela televisão achou que o John Kennedy venceu. Em seu livro Getting It Wrong, o professor de jornalismo Joseph Campbell mostra que isso não é verdade. Esse mito se baseia numa enquete pouco representativa que não levou em conta o fato de que quem ouviu o debate pelo rádio provavelmente eram eleitores de zonas rurais, que já tinham mais tendência a favorecer o Nixon. Isso não impediu o personagem Richard Nixon de reproduzir esse mito no filme Frost Nixon, indicado a 5 Oscars. De qualquer maneira, pouca gente se lembra do que foi dito nesse primeiro de 4 debates entre John Kennedy e Richard Nixon, e muito se comenta até hoje sobre a aparência dos personagens. O John Kennedy estava com a aparência mais saudável e o Nixon, muito cansado de fazer um monte de campanhas e que tinha voltado de uma temporada recente no hospital, parecia meio fraquinho. Começa então, a partir de 1960, um aumento da importância da imagem e da televisão nas campanhas políticas. Mas, curiosamente, por um longo tempo não foram realizados mais debates presidenciais. Nas eleições de 64 a 72 não houve debates presidenciais, até que em 76 o então presidente republicano Gerald Ford enfrentou o democrata Jimmy Carter. Nessa ocasião, o presidente Gerald Ford disse uma frase que pegou muito mal. There is no Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration. A repercussão dessa declaração foi muito ruim, pois, obviamente, havia controle soviético sobre a Polônia e a Europa Oriental. Essa declaração, então, foi usada para mostrar o presidente Gerald Ford como ingênuo, o que pode ter contribuído para o Jimmy Carter vencer a eleição de 76. Em 1980, Ronald Reagan entra na disputa presidencial e participa de um dos debates com esta pergunta muito simples. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Esse desempenho pode ter contribuído para fazer de Jimmy Carter um presidente de um mandato só. Em 1984, já candidato à reeleição, Ronald Reagan é perguntado sobre sua idade avançada e sai com esta excelente resposta. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
As sacadas de Ronald Reagan e de outros candidatos ao longo da história dos debates presidenciais se tornam o principal elemento que as pessoas lembram desses debates. E é claro que o debate desta terça-feira não vai ser diferente. Vai servir para produzir alguns melhores momentos que os partidários de ambos os candidatos vão reproduzir para convencer o eleitorado de que o candidato dele venceu. Mas será que os debates presidenciais fazem diferença? Um estudo de 2 pesquisadores da Universidade do Missouri, publicado em 2013, mostra que não é bem assim. Os professores analisaram os dados de enquetes de 6.700 eleitores que acompanharam as 4 eleições presidenciais entre 2000 e 2012. Dos mais de 6.700 eleitores pesquisados, 86% não mudaram de ideia depois de assistir aos debates. Apenas 7% foram de indeciso para escolher um candidato e 3,5% dos entrevistados mudaram de candidato. Mas, como as margens eleitorais nos estados-chave costumam ser muito pequenas, convencer 3,5% de eleitores a mudar de ideia pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Esse mesmo estudo atribui mais importância aos debates nas primárias. Mais eleitores estão dispostos a mudar de ideia entre os candidatos do mesmo partido que disputam a indicação daquele partido para a Casa Branca. Além do debate desta terça-feira à noite, Donald Trump e Joe Biden voltam a se enfrentar no dia 15 de outubro em um debate no formato Town Hall, que é quando os candidatos estão cercados por eleitores comuns que fazem perguntas. Esse formato já foi usado no Brasil. Tenho 55 anos e sou economista. Qual a sua proposta para que pessoas maduras tenham sua experiência de trabalho valorizada e possam manter sua empregabilidade? O que eu acho, Elizabeth, que seria interessante que você olhasse entre os vários cursos que têm sido oferecidos, inclusive pelo Senai. No dia 22 de outubro, Donald Trump e Joe Biden travam o terceiro e último debate. E a eleição é no dia 3 de novembro, uma super terça!